Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Mais um vídeo começando aqui. A gente agora com um novo tema para essa semana, né? Hoje sábado, hoje é dia 22? Olha no calendário. 24. Sábado 24 de outubro, quase acabando o mês. E a gente está aqui para mais um vídeo, né? Para honrar o nome do Senhor Jesus. Hoje com o tema Caminho, Verdade e Vida? Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. Lá em João, capítulo de número 14. Amém? O Marcos vai fazer a leitura e a gente vai começar. Ok, está ali no livro de João, é bem conhecido. A gente já até citou muitas vezes, né? A passagem de João, porque o João é uma passagem como referência para todo cristão, né? Sim. No João capítulo 14, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 14. Quando você fala, eu vou ajeitar para a gente ficar um pouquinho mais alto. Vou colocar a câmera aqui. Pode falar. Ok. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vou-vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e não podemos saber o caminho. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tu, quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? João capítulo 14, do 1 ao 14. E a gente tem a referência aqui, né, do versículo 6, né? Que diz Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A gente sabe que as pessoas que realmente querem, todo homem quer conhecer a Deus, né? Mesmo que a pessoa que não acredita em Deus, o ateu, ele quer saber da existência de Deus. Ele quer saber. Ele é atraído, né? É atraído para isso. Atraído, porque assim, porque ele quer voltar para a origem, né? Está no espírito da pessoa. Já tá na pessoa. Ainda que a pessoa negue e se recuse. Porque às vezes quando eu acordava pela manhã cedo, às vezes, quando eu não conhecia, eu conhecia Deus. Assim, conhecia parcialmente. Falar, né? A gente sempre conhece Não andar com ele. A gente sempre conhece Deus parcialmente. Não tem intimidade, né? Aí a gente acorda pela manhã assim, a gente abre a mão e vê a nossa forma anatômica, né? Mas, Jesus, que esquisito, né? Por que eu sou assim? Como que, né? Formar? Então, tipo assim, pra tu ter um porquê, pra tu ter um pra quê, né? Questionando a nossa própria existência. Né? Então, aí todo homem que já nasce com isso, querendo buscar a Deus, né? E Jesus falou assim que ele é o caminho para esse conhecimento de Deus, né? Aqui a gente vê Filipe, quando Filipe ele indaga, né? Ele indaga Senhor, né? Ele fala, Tomé, fala assim, Senhor, mostra-nos o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E aí o Filipe fala assim,
Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta, né? A gente vê que Moisés, lá no capítulo 33 de Números, né? Ele pede para Deus mostrar a sua face, porque ele queria realmente ver a face de Deus, mesmo o conhecendo, né? E Deus falou assim, Moisés, se você ver minha face, você vai morrer. Um menino pode ver minha face, né? Aí, porque Deus, é necessário que todo aquele que, em Deus fala que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, né? Creia que ele existe. Você não precisa... Que é galardoador, né? Você não precisa, não precisa ver Deus. Então basta você crer. Crer que ele existe e é galardoador daquele que os busca. Então, tipo assim, ele fala assim, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, Jesus é o caminho, não há outro caminho. O caminho que conduz à verdade. Não é qualquer caminho. É o caminho que conduz à verdade. É um caminho E específico. a verdade que leva à vida. Eterno. Por isso Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que leva à verdade e conduz à vida. Que é tudo aquilo que o homem quer. Quando Moisés fala assim, Senhor, mostra-me o tua glória. E Deus fala assim, ó, o menino pode vir minha face, senão vai morrer. Aí Moisés não mudou de ideia. Não, mas eu passar minha bondade por ti, né, me verá pelas costas, né? Ok? Então, tipo assim, Deus poupou a vida de Moisés, né? Mas também o abençoou para que ele visse pelo menos as costas, né? Não a face do Eterno, né? Então, a gente vê aqui que Jesus ele é o caminho e a verdade que conduz à vida. Não há outro caminho senão ele. E ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer ir ao Pai, tem que passar por Cristo. Não tem outro caminho. Só esse caminho, né? E a gente vê dentro da palavra de Deus, né? Que a verdade está toda expressa na palavra de Deus. E a gente vê aqui no livro de João, capítulo 1, que João fala assim, no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus é o caminho, é a palavra, né? Jesus é o caminho, que é a palavra, que é a palavra da verdade, que é a verdade, e que conduz essa palavra que vai conduzir a gente à vida. Ok? A gente vê também que quando Adão ele pecou, né? Pecou, ele foi expulso do paraíso. Mas por que foi expulso do paraíso? porque ele não está mais em verdade. Para que ele não viesse ter acesso à árvore da vida. Que é justamente a justificativa que Deus dá. Vamos tirar ele Exatamente. daqui antes que ele tome mão do fruto. E se torne um como nós. Porque a partir do momento que Adão pecou, né, ele perdeu toda aquela estrutura que ele tinha. Aquela estrutura, aquela estatura de varão perfeito que ele tinha, ele perdeu tudo. Então, para ele não ter acesso novamente a essa estrutura aqui, aí Deus o expulsou do Éden para que não viesse a ter acesso à árvore da vida e para que não se tornasse como um de nós. Deus ainda fala, né? Para que não viesse a ter a vida eterna como, né? No livro do Apocalipse, Jesus promete para a igreja, né? Na igreja de Éfeso, que eles teriam acesso à árvore da vida. Então, todos aqueles que alcançarem a salvação vão ter acesso a essa árvore da vida e vão viver eternamente como Cristo prometeu, né? Como Deus prometeu, como Deus quer que o homem viva, como Deus quer que o homem viva, né? De uma maneira que não venha a sofrer o dano da morte, né? Porque a morte é um dano, ok? Então Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí Filipe fala assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, né? E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, não me tens conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim
é quem faz as mesmas obras. Então, a gente vê que Jesus Cristo, ele é a palavra. Então, a palavra que vai conduzir a vida, que dá acesso à árvore da vida que está lá no Éden, que está lá no paraíso de Deus. Ok? No livro do Apocalipse, né? Você abriu o Apocalipse? Não, eu estava olhando João aqui, Sim. você estava falando aí do Jesus Seu Caminho, né? Sim. Eu estava vendo aqui quando João fala sobre Jesus ser nosso advogado, né? Sim. Estava olhando aqui, vendo os detalhezinhos aqui, que diz assim, no capítulo 2 de João, 1 João, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então não importa se a pessoa é crente ou não é crente, né? Jesus morreu por elas também. Por todos, morreu por todos. Por todo mundo. Agora, como a gente vai alcançar esse caminho? Porque o caminho já está traçado, não tem outro. Como a gente vai alcançar esse caminho? Como a gente vai conhecer esse caminho? Esse próprio livro aqui também se fala alguma coisa a respeito disso. Exatamente. Ele fala assim, ó: e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz se alumia. Então quer dizer, está revelada toda a palavra do Senhor, toda a verdade, tudo que a gente precisa saber, está tudo escrito já. Está tudo escrito. Né? A gente se engana porque quer. Né? O Senhor já nos deu a diretriz, como é que a gente vai saber o caminho, como é que tem que ser a nossa conduta. Olha o que esse texto fala, tem que andar como ele andou. Andar como ele andou. Né? A gente tem vários momentos, vários exemplos na Bíblia esclarecendo como é que a gente tem que ser com a nossa conduta. A gente já falou nesse sentido também, de você fazer a vontade de Deus, né? Exatamente. Qual que é a verdadeira vontade de Deus? Mais uma vez. É que assim, se torna muito repetitivo, mas a gente vê que a Bíblia se repete do começo ao fim, ela se repete. Sim, ela vai... Não, pode ver, não é mandamento novo. Não é mandamento novo. É mandamento antigo. Tipo assim, Deus sempre falando, advertindo. as mesmas coisas, as mesmas palavras, e a gente, o ser humano parece que é difícil de captar mas assim, a verdade e a realidade da vida. Eu entendo que o Senhor está permitindo que a gente vá se conduzindo por esse caminho aqui para uma preparação mesmo, exatamente. Sabe? E as pessoas, por exemplo, que estão tendo a oportunidade de nos ouvir e que já têm acompanhado já há um tempo a gente falando sobre esses mesmos temas, ela está tendo o seu coração preparado também. Para quando a gente abordar outros temas, elas recebam com mais fé, com mais aceitação, né, da parte de Deus, compreendendo que nada do que a gente está falando é de nós mesmos, mas é tudo da palavra de Deus. Então, a própria repetição, né, coaduna com isso. Esses livros, toda a Bíblia, né, tem Bíblia que não tem, mas geralmente a gente vê aquelas referências, né? Sim. Mas se você pegar as referências que tem nos livros logo abaixo, sim, aqui no rodapé das Bíblias, né? A gente vê que as palavras repetem. Lá no comecinho, lá na frente, lá no meio, sempre tem a palavra que está repetida. Uma referência, né? Repetida. Assim, que são os contextos. Que são as vezes que Deus repetiu as mesmas coisas para as mesmas pessoas, para outras pessoas, para os filhos das pessoas que... Das gerações em gerações. De geração em geração, repetindo as mesmas coisas. Mas por que isso, né? Porque Deus não tem outro caminho a ser seguido, só tem esse. Essa é a referência.
Essa é a verdade. Então, tipo assim... Se mudar, não é verdade. Se mudar, não é verdade. Então, para que a gente saiba que... Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Para que a gente saiba que se a gente gravando isso na mente, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você te apresentarem um outro caminho, diferente desse caminho que você conhece, você fala assim, oh, peraí, tem coisa errada aí. Isso que dá o discernimento da pessoa, isso que dá o amadurecimento espiritual, para que a pessoa não venha cair na cilada. Exatamente. E observação importante. Isso que você está dizendo, está escrito. Está escrito. A gente não está inventando, não são palavras nossas. O próprio Paulo falou. Se alguém te trouxer um outro evangelho diferente desse, que vos apresento, ao qual recebemos de Cristo, que seja amaldiçoado. No livro de Gálatas, ele fala assim, mesmo se um anjo do céu, né? Vinha nos apresentar um outro evangelho, a não ser esse que já está escrito, né? Seja amaldiçoado. Né? Então, tipo assim, se qualquer pessoa, até um anjo do céu, vinha apresentar para você um outro evangelho, um outro Cristo, que não seja esse Cristo, esse Yeshua, esse que Jesus, se revelou para nós, que se revelou para nós como o verdadeiro, então é maldito. O pessoal vive criando novas atribuições, novas características e novas condutas para isso que não está escrito. Exatamente. E as pessoas aceitam porque quer. E por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque está tudo aqui. A pessoa que saiba, a pessoa que é letrada, instruída na língua, que tem condições de... É alfabetizada, vamos dizer assim. Sim. A pessoa que é alfabetizada tem total condição de que... Porque o que acontece? A pessoa que é alfabetizada, quem dá o entendimento da palavra é o próprio Espírito Santo. Exatamente. Então, o que a pessoa tem que ter é a condição de ler, né? Os esclarecimentos, tudo aquilo de revelação, é tudo o Espírito Santo que faz no coração da pessoa. Por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam, por ineficácia de nós que somos crentes, que deveríamos levar a palavra para essas pessoas, muitas pessoas conheceram o Evangelho por iniciativa própria. As pessoas foram buscar. Esse sentimento que você estava citando na introdução da sua palavra, dizendo que todo ser humano, né, tem esse desejo de conhecer a palavra, é uma realidade, porque muitas pessoas, por as suas próprias forças, seu próprio incentivo e iniciativa, elas foram e buscaram a palavra de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, sem ninguém ter sido convidado, ou não ter tido acesso a nada, passaram na porta de uma igreja, viu a porta aberta e falou, hoje eu vou entrar. Por iniciativa própria. Iniciativa própria. O Espírito Santo foi lá e tocou na forma, pessoa. Né? Muitas vezes as situações da vida levaram conduziram naquele momento, mas o fato é que tem pessoas que... A gente ouve muito testemunhos de pessoas que foram tocadas por Deus, né? Para que viesse a... Mesmo que já estão com a vida de Sião. Com a vida de Sião, com a vida a um fio. A um fio, Deus foi lá e resgatou. Deus foi lá e resgatou, não foi? Porque o próprio Paulo, né, no livro de Romanos, ele fala, né, que um planta, outro colhe. Exatamente. Né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Exatamente. Então, tipo assim, quando... Plantou, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Dá o conhecimento é Deus. Então, tipo assim, às vezes a gente fala uma palavra, a gente lança uma palavra numa live, até mesmo no dia a dia, até mesmo a gente cantando e alguém passando ouviu uma semente que foi plantada aí. Né? Algum louvor, e naquilo a pessoa guarda aquela palavra, mexe com ela na madrugada, inquieta ela na madrugada, e ela vai buscar um caminho, né? Às vezes a pessoa vai buscar um caminho errado. Muitas vezes a pessoa quer buscar Deus, quer encontrar Deus, e encontra Deus no caminho errado. A pessoa tá com a semente lá, mas encontra vai na Deus terra de uma forma muito dura. Também. Porque às vezes a pessoa está no caminho errado, e depois quando ela descobre que ela não está no caminho errado, ela passa por tanto sofrimento, ela nem precisa ter passado por aquilo. É só ter buscado o caminho correto. E Deus tem coisa que Deus permite, né? Que acontece na vida da pessoa, porque a pessoa buscar uma maturidade espiritual, né? Mas e também tem aquelas pessoas que não entendem o trabalho de Deus, né? Porque às vezes Deus endurece com elas e elas, em vez de buscar mais a Ele, elas se rebelam. Ficam indignadas com Deus. O caso aqui de Filipe, né? Ele fala assim, Senhor, mostra no Pai que nos basta. E Jesus responde para Filipe,
Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Aqui não foi outras pessoas que falou que eles não conheciam Jesus. Jesus falou assim, ó, eu tô tanto tempo com vocês não me conhecem ainda. O próprio Jesus falou. É para você já estar apto a me conhecer, né? Assim, não precisava muita coisa. E vocês tanto tempo comigo e não me conhecem ainda. Isso aí, sempre quando eu vejo essa palavra, eu fico perplexo, assim, da soberba do ser humano. Porque a gente vê o ser humano, a gente vê discípulos que andavam com Jesus no dia a dia, vendo os milagres, aprendendo do próprio mestre e estavam nessas condições. Pessoas que muitas vezes eram letradas na lei, quer dizer, conheciam a lei muito mais do que qualquer um de nós. E aí essas pessoas, muitas pessoas dessas condições, não conheciam a Jesus. E hoje a gente vê tanta gente batendo no peito dizendo que conhece Jesus. Não é? A gente viu o caso de Nicodemos, né? Nicodemos, ele falou assim, nenhum homem... a gente sabe que nenhum homem normal assim faz o que você faz. Então, para uma pessoa fazer o que você faz, a pessoa tem que estar com Deus. A Nicodemos era um homem letrado, era um professor, era mestre em Israel. Eu fico, nessas observações assim, uma das minhas palavras favoritas. E a gente vê que Nicodemos foi buscar Jesus de noite. Foi escondendo. Para que ninguém fosse para que ninguém visse ele. Por quê? Porque a partir do momento que alguém visse Nicodemos e tivesse ele como João 3. João 3. Que fala assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Tá vendo aí? E disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, o que Jesus disse para ele? Vos digo que aquele que não nascer de novo e não verá o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem tornar a nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você vê que quando ele faz o diálogo com Jesus, ele indaga essa palavra que Jesus falou assim, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Sim. Tipo assim, ele quis não quis assim zombar de Cristo. Sim. Ele quis que Jesus Cristo esclarecesse com mais detalhadamente aquilo que ele estava falando. Aí Jesus fala, pode continuar. Jesus respondeu, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quem é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Tá vendo que ele queria. Tipo assim, a gente vê que aqui, ó, logo no primeiro versículo fala assim que ele era mestre, ele era mestre, era um dos principais dos judeus. Então, tipo assim, ele era mestre, ele ensinava, e ele queria aprender. A humildade. Sim. A humildade da pessoa em querer. Ele não jogou Jesus, ele não jogou Yeshua. Ele quis aprender com Cristo. Né? Assim, pelas indagações que ele faz, né? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isso. Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falai coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo aqui? Então, tipo assim, o Nicodemos, ele estava no caminho. Sim. Ele estava no caminho. Ele queria conhecer as verdades, né?
E Jesus falou, Trouxe algumas verdades para ele. Jesus trouxe para ele as verdades que ele queria ouvir. Ou não, né? Mas ele queria essa coisa de Não, cuidado. ele ficou curioso, ficou curioso. Então, a gente vê que as pessoas, né, na humildade, as pessoas aprendem muita mais. coisa. Aprendem muita coisa. Mais. Não, tipo assim, não querendo saber que eu sou tal, faço tal. Não, não. Ele foi humilde. Ele, mesmo sendo mestre em Israel, príncipe dos judeus. O Nicodemos, ele passa em várias passagens e está ali tecunhando os acontecimentos que vai passando passo a passo com Jesus. Inclusive na hora de pegar o corpo de Jesus, ele estava lá. Ajudou, porque por ele ter influência, né? Por ele ter influência, ajudou muito, né? Ajudou muito. Tá bom. Beleza, Moisés? É isso aí. Mais algum detalhe? Mais algum detalhe? Trouxe algum detalhe de hebraico pra gente poder... Não, eu não trouxe porque, tipo assim, como a gente já tinha repetido muitas vezes essa mesma coisa. A gente quis só trazer isso. A gente só quis só trazer que, tipo assim, que Jesus, né? Jesus, ele é o caminho. É o caminho que leva à verdade, que conduz à vida. Porque Deus não é mentira, né? A Bíblia fala assim que uma coisa que é impossível Deus fazer é mentira. Então, Deus mentir, Deus não pode. Então, tipo assim, não há mentira no Evangelho. Não há outro caminho a não ser Deus, a não ser Cristo, né? Que conduz a Deus. Se nós queremos conhecer realmente a Deus, né? Nós temos que aceitar o que Cristo nos ensinou. Porque se a gente não aceitar o que Cristo nos ensinou, a gente nunca vai alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Não ter... Jesus falou assim, quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então, tipo assim, a partir do momento que você rejeita a palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus, né? Você está rejeitando o Pai. E você rejeitando o Pai, você não tem a vida eterna. As promessas que Ele nos dá de uma vida eterna, de uma vida, de um mundo vindouro, não vai ser realizado na gente, porque a gente não creu. E é tão simples, né? É só crer, somente crer. Não precisa ser muita coisa, né? Não precisa muita coisa. Tem que crer. E as pessoas buscam crer, né? Elas precisam de alguma coisa, assim, como que eu vou dizer, metafísica. Né? Eles buscam, por isso que existem tantas oportunidades nas outras religiões, com fiéis, né? Pessoas devotadas buscando essas coisas. Porque as pessoas, é uma necessidade do ser humano, o sobrenatural, né? É necessário. Porque Deus é invisível. Então nós temos que crer nesse Deus invisível. A gente precisa apalpar para saber que Ele existe. Deus não é um Deus visível. E Ele se faz presente no nosso meio. Ele se faz presente aí ele fala assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E nós temos que acreditar nisso. Essa palavra que ele disse. E isso não significa que Ele não estará com você quando você 3. estiver sozinho no seu quarto. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem gente que faz esse tipo de confusão. Eu só vou estar com Deus se Deus me congregar com alguém. Porque se fosse assim, ele não falaria aquela palavra, né? Quando orar, entra no teu quarto. Exatamente. Fala com você e Deus. Então, tipo assim, numa reunião, se tiver 2 ou 3, você não precisa esperar ficar 5, 10, não. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome... Esse é o sentido. Esse é que não precisa de multidão para Deus operar. Pode operar, então. Aí a gente vê, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, muitos estão se afastando de Deus, muitos estão longe de Deus, muitos não querem nem saber, né, de Deus, né? Esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que se agarrar muito nas promessas de Deus na nossa vida e saber que as promessas que Ele fez na nossa vida, a gente não vai ser, não é em vão. Nada vai acontecer com você antes que a promessa que Deus fez na sua vida se cumpra. E se acontecer alguma coisa, porque vai ter coisa melhor para você. Não, tipo assim, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu. Mas assim, é que as pessoas pensam assim, né? Poxa, eu vi fulano recebendo promessa e fulano aconteceu alguma coisa com ele. Não, é fantasia. A gente crê que Deus falou e não cumpriu a fantasia. Então, se Deus falou e não cumpriu, não foi Deus. Ponto final.
Não existe dois pensamentos em Deus. Deus tem um pensamento só. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele não falou, se foi do coração da pessoa, ou do coração até mesmo do seu coração que se enganou, não vai cumprir. Agora, se foi Deus que falou, pode crer. Pode crer, pode cravar ali que vai acontecer. Porque a gente vê ali no livro de Jeremias, no capítulo 28, se não me engano, né? Capítulo 28, né? 18 fala do Vale do Oliva. Isso. É o capítulo 28, né? Que Jeremias fala assim, que quando Deus fala, ele cumpre. Então, nós temos que se apegar nisso. Se ele falou, pode escrever. É um bom tema para a gente abordar. Beleza. As promessas de Deus. As promessas de Deus. Tá bom. Amém? Ah, lindo, 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 lindo. Né? Amém, irmãos? Então é isso, essa pequena palavra que a gente tinha para hoje. Então, Jesus, caminho, verdade e a vida. Não existe outra opção para nós. É a única que nos conduzirá à vida eterna. Opções existem milhares, até dezenas de milhares, né? Pessoas levando. Uma coisa que o ser humano está sempre preocupado é o que vai acontecer depois que a gente padecer, né? Depois que a gente acabar nosso tempo nessa terra. O que vai acontecer? E as pessoas ficam muitas vezes buscando alternativas, né? Que fogem do que a palavra do Senhor nos orienta. A palavra é muito clara para a gente, nosso destino, né? Então são apenas dois. Você vai para um lugar, você vai para o outro, né? E o que nós fazemos, como nós conduzimos a nossa vida, é o que determina para onde nós iremos, né? Claro, tudo baixo da misericórdia do Pai, que a palavra final sempre é dele. Como a palavra dele diz, né? Compadecer-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem tiver por misericórdia. Então não depende de quem quer nem de quem corre, é de Deus. Então, o que nós devemos fazer, sobra para que nós possamos fazer, é o nosso melhor. Fazer o nosso melhor. Então, buscar fazer o nosso melhor, o máximo que a gente pode fazer para agradar a Deus, para que nós possamos contar com a misericórdia dele. Lembrando que o Filho dele é o caminho, a verdade e a vida, que é quem nos conduzirá aos braços do Pai. Amém? Essa palavra aqui, né? Essa palavra foi porque a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Nós temos que se agarrar a isso. Agarrar a palavra. Caminho, verdade e vida. Verdade na vida. Onde que nossos vídeos estão? No YouTube, Marcos Ferreira Vieira. Vai ver um rapaz bonito lá de óculos. Pode acessar lá que vai estar lá o vídeo. Todos os vídeos estão lá. Que nós fizemos estão lá. Dá um joinha lá. E deixa os comentários. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Amém? Promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, se levante seu rosto sobre ti, que a misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.